Veja no ICL Notícias, segunda edição. Escândalo Master. Operação contra Vorcaro cria clima de desconfiança na PF depois de Toffoli mandar lacrar provas no Supremo. Termômetro para a eleição. Pesquisa Quest mostra Lula na frente, mas com diferença menor entre Tarcísio e Flávio Bolsonaro. Caos à vista. Após ameaças, Irã avisa que vai revidar caso Donald Trump ordene bombardeios no país. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, boa tarde. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. O ICL Notícias, segunda edição, está começando. Estamos ao vivo em todos os nossos canais nesta quarta-feira, dia 14 de janeiro de 2026. Uma quarta-feira que começou quentíssima, com mais uma operação da Polícia Federal no caso Master. Chico Sá, boa tarde para você. A maior fraude financeira do país, né? Segundo quem entende de dinheiro. Verdade, né? Segundo o próprio ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Aqui em São Paulo, alerta severo de tempestade, em Brasília do mesmo jeito. Em Brasília do mesmo jeito. Não tem outra coisa. Em São Paulo, literalmente, em Brasília, a gente tem o caos da tempestade, que pelo menos para algumas pessoas que foram apontadas pela Polícia Federal como envolvidas, porque foram alvo dessa investigação, um escândalo que a gente traz em novo capítulo nessa quarta-feira, bem que a gente falou ontem com o Lula, né, Chico? Com nosso jornalista Luiz Costa Pinto, que a cada dia era um desdobramento novo nesse caso da fraude do Master. É tanto dinheiro nesse caso que você pega hoje, só o que foi bloqueado pela Justiça é quase 6 megacenas da virada, quase 6 bilhões. Então você aí que sonhou com aquele dinheiro no fim do ano, olha o montante, a montanha de grana dessa fraude financeira sem tamanho. Com um personagem muito interessante hoje na cadeia, né? Mais um que tentava partir para Dubai, que é o sonho dourado de todo rico brasileiro agora. O Zetel lá, que é o cunhado do Vorcaro, que é nada mais, nada menos do que o maior doador da campanha do... Depois você conta. Eu achei que olha o spoiler. Achei que... Mas Chico, é gravíssima essa história. Polícia Federal já disse, aliás, afirmou ao STF que identificou suspeita de novos ilícitos que foram cometidos pelo dono do Banco Master, o Daniel Vorcaro. Por isso que esse novo capítulo é tão importante. Está num despacho do Dias Toffoli, o ministro que é relator desse caso, e quando autorizou essa segunda fase daquela operação Compliance Zero, o ministro citou quais são essas novas descobertas da PF. Então, a gente tem aqui um despacho que está na tela para você que me acompanha, um trechinho que se diz: diante da evidência da prática de novos ilícitos supostamente cometidos pelo investigado, se faz necessária a colheita de elementos probatórios complementares. Ou seja, vamos colher provas novas porque tem novos ilícitos que foram identificados aí nessa parada, a parada sendo o caso Master. Quais são os os alvos que os agentes da PF fizeram buscas hoje, Chico Sá? Endereços ligados ao Daniel Vorcaro, o banqueiro, o dono do Master, e parentes dele também. Vamos colocar aqui na tela. Então temos, além do Daniel Vorcaro, que vai aparecer na sua tela mais à esquerda, aí a gente já tem a tela agora. Na direita, o Fabiano Zettel, que é o cunhado do Daniel Vorcaro. E aí, esse nome é importante, Nelson Tanuri, empresário, e também o João Carlos Mansur, o fundador da REAG. O cunhado do Vorcaro, que está do lado superior direito, ele chegou a ser preso no aeroporto porque ele estava embarcando para Dubai, nos Emirados Árabes, só que ele foi solto.
e ele foi o maior doador. É ele, Chico. É ele, esse é o personagem. O termômetro, o maior doador das campanhas do Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, e também o Jair Bolsonaro, campanha para presidente em 2022, 5 milhões para os dois. É isso, né, Chico? Ninguém dá 5 milhões, por mais que seja amigo, por mais que ame, adore, idolatre, que jante com ele todo dia à luz de vela, ninguém dá 5 milhões a ninguém à toa no Brasil. Eu desconheço alguém que dá 5 milhões e não quer nada. Esse rapaz, ele é um pastor, ele vem ali da linha, mais um que vem daquela igreja da Lagoinha, que é uma igreja chique, ali que prega para um Deus premium, né? Que eles são de uma Deus igreja premium. bacana ali, que querem ser diferentes do Deus. Pobre tem seu Deus, os ricos da Lagoinha têm outro Deus. Cada um, a coisa lá é luxuosa. Então, ele tem muitos negócios aqui em São Paulo, tem muitos negócios em Minas. Ninguém dá um dinheiro desse para um governador, para um favorito a uma eleição, à toa. Então, o interesse, claro, de fazer negócio aqui em São Paulo e afinidade total com o bolsonarismo também, que começa na campanha e se estendeu até hoje. É isso, Chico. É um bom resumo que você traz aqui. Também, alvos dessa investigação, os pais e a irmã do Vorcaro, do banqueiro dono do Master. O empresário, vou pedir para a nossa equipe colocar mais uma vez na tela a carinha para vocês identificarem melhor. Ele é o que está na parte inferior. O Nelson Tanuri, no canto inferior esquerdo. Empresário, estava na mira da Polícia Federal também, foi localizado no aeroporto também, pegando um voo para Curitiba. E ele é conhecido por investir em empresas que já estão com dificuldades financeiras. Nos últimos anos, se apoiou nesses empréstimos do Master, né, para expandir os negócios, e o celular dele foi apreendido. Então, na sequência, aquela história que a gente trouxe agora, o despacho do Dias Toffoli dizendo novos materiais que foram apreendidos, né, nesse caso agora, é justamente isso aí. E só para fechar, no canto direito, na parte de baixo, a gente tem o fundador e ex-executivo da Reag Investimentos, que é o João Carlos Mansur. E parte das fraudes que são atribuídas ao Master envolve justamente fundos administrados pela Reag. E ele era o ex-executivo, né? Ele é o ex-executivo da Reag. Você quer comentar sobre ele também? O Tanuri é um velho conhecido. Quem é jornalista das antigas o descobre quando ele compra a massa falida do Jornal do Brasil. Ele é o rei da massa falida. Quando ele sabe que alguém está com dificuldade, ele chega lá e faz uma operação. E ele deixou lá os colegas jornalistas do velho JB, do Rio de Janeiro, concorrente do Globo na época, sem pai nem mãe, sem fundo de garantia. É esse tipo de senhor que está metido nessa operação. Ele está também num braço, num ramo da privatização da Sabesp. Está, inclusive, na justiça essa parte que ele ganhou da privatização. Então, veja com quem pode estar parte da água de São Paulo. Imagina uma privatização dessa. Perigo. O Mansur, que é do fundo, que é o mais falado por conta da sua ligação mais perigosa. Teria ligação direta com o PCC. Então é essa turma, é bandalheira pura. Exato, Chico, e foi bom você lembrar disso, porque foi naquela mega operação que se investigava justamente, a apuração por ter uma ligação com o PCC, com o primeiro comando da capital, e foi matéria que a gente deu aqui no ICL, ali em meados de setembro do ano passado. Sim. A gente foi a fundo aqui no ICL nesse caso. E aí, para trazer os detalhes dessa operação, para você que me acompanha, de quantos mandados foram cumpridos, para vocês terem uma ideia também do tamanho dessa operação. 42 mandados de busca e apreensão e também medidas de sequestro e bloqueio de bens e valores que chegam a quase 6 bilhões de reais. Porque a gente está falando que eu falei das né? 6 mega-cenas da virada. É isso aí, as 6 mega-cenas da virada. Perfeito, Chico. Para as pessoas terem uma ideia do tamanho do que a gente está falando.
E aí, operação que aconteceu também na Bahia, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. E a PF apreendeu 97, perdão, hein? Quase saiu errado, mas não saiu. A PF apreendeu R$97 mil em dinheiro vivo, carro de luxo, relógio. Aí era o troco, é o que esqueceram ali em cima da mesinha de cabeceira, tinha sabe? arma de fogo também. Ali é o que esqueceram para o menino ali comprar uma coisa durante o dia. Ah, vai lá, menino, pega esse dinheirinho aí e compra um negócio ali no Pelourinho, sabe? Aí foi o troco que deixaram. Mas onde mexer? Olha isso, Imagina se o ministro Toffoli deixa de jogar como zagueiro, como protetor total, né, dessa turma toda. Que ele está segurando. A PF está ali na marra, tentando fazer uma operação aqui, outra operação acolá. Imagina se libera mesmo, se libera provas, se libera tudo. O mundo vai cair. Lembrando que está sob sigilo a investigação desse caso lá no Supremo Tribunal Federal por decisão do Dias Toffoli nessa história. Aqui só para trazer o outro lado da defesa do Daniel Vorcaro, dizendo que ele tem colaborado com as autoridades e que todas as medidas judiciais determinadas pela investigação serão atendidas com total transparência. Aliás, mais para frente, hoje a gente tem a participação aqui da Cristina Serra, do Mário Sarrubo, secretário nacional de Segurança Pública, que vem para cá junto com Heloísa Vilela, e ainda Leonardo Trevisan, porque o nosso cenário internacional está cada vez mais bélico. Tem um imperador aí que está mandando em tudo, né? Cada segundo é uma notícia ruim. Mas essa história que você traz, Chico, que é uma atualização da condução, nesse caso, da operação da Compliance Zero, porque isso também é vamos dizer assim, uma preocupação dos agentes da Polícia Federal, que é o quanto isso pode afetar os trabalhos, né? Porque vai precisar do aval do ministro, então, do Dias Toffoli, para analisar esses dados, o quanto que isso pode ou não travar a investigação. Essa é uma questão também. Esse é o drama, né? Essa é a novela. E começa logo depois da ida do ministro Toffoli para Lima, no Peru, na decisão da Libertadores, no avião do Vorcaro, né? Ele chega e já engaveta tudo. Não, primeiro ele leva para lá, que não era o caso de STF. Ele aproveita que tem um deputado ali da Bahia no meio da confusão e opa, vamos chamar para o STF. Vamos subir para cá, para a instância superior, que a gente pode dar uma segurada até onde der. Não está dando mais para segurar. Então, ele fica com o caso, coloca sob sigilo, mas é aquele açude que estourou a barreira. A tempestade foi tão grande que o açude estourou e agora ele vai ter que lidar com essas operações da PF. É isso, Chico. Vamos para Brasília? Por favor. Nossos convidados chegaram. Na verdade, Heloísa Vilela já é da casa, mas ela está ao lado do nosso convidado, o secretário nacional de Segurança Pública, o Mário Sarrubo. Secretário, boa tarde. Elo, boa tarde. Já te passo a palavra para fazer a primeira pergunta para o secretário. Vamos lá. Boa tarde, Gabi. Boa tarde, Chico. Secretário, muito obrigada por nos dar esse tempo. Vocês sabem que o secretário está preparando a transição, porque a gente está num momento de mudança aqui no Ministério da Justiça, um novo ministro, depois da saída do Lewandowski. Mas eu gostaria de começar perguntando para o senhor, porque o senhor está na saída, né? Está fazendo a transição, mas a gente vai enfrentar um ano de eleição muito importante na história da democracia brasileira e a gente tem talvez um marco para discutir no Brasil segurança pública, que é a Operação Carbono Oculto. Então, eu gostaria de saber se o senhor acha que ela é o parâmetro, né? E que o senhor falasse um pouco dessa importância da integração das forças para trabalhar na segurança pública. Segurança Pública, boa tarde, em primeiro lugar, grande prazer estar com vocês da ICL, Heloísa, grande prazer mais uma vez. Segurança Pública é o principal tema hoje em discussão no campo político e, claro, de cada um da população brasileira. É um debate que está na sociedade, na família, cada um de nós, com os vizinhos, com os amigos. E temos um grande problema aí no horizonte, que é a politização, a ideologização da discussão desse tema. Isso tem prejudicado projetos
de lei do governo federal no Congresso Nacional, os projetos estão sendo desfigurados, como a PEC da Segurança Pública, quando no fundo, segurança pública, e nós nunca podemos fugir disso na vida, não só na segurança pública, mas nós temos que lutar sempre a favor da ciência, das evidências. E quando a gente olha para o tema segurança pública de forma científica, através das evidências, dos programas que deram certo, isso muda o foco e nos leva, Heloísa, justamente para carbono oculto, que foi algo estruturado através de evidências, através de provas e priorizando um trabalho muito bem feito de inteligência e, mais do que isso, um trabalho integrado. Portanto, é o eixo central do Sistema Único de Segurança Pública. Ali nós tivemos integração entre instituições, Ministério Público de São Paulo, Polícia Federal. Ali nós tivemos um trabalho de inteligência muito bem feito. Este é o caminho para a segurança pública do Brasil. Claro, Heloísa, não quero dizer que todas as operações têm que ser feitas sem nenhum tiro. Isso, de fato, não condiz com a realidade de domínio territorial, de violência extrema, de fuzis nas mãos do crime organizado. Mas esse é o caminho principal, como eu gosto sempre de pontuar. Não é? Se nós asfixiarmos financeiramente no estilo carbono oculto, sem dar um tiro, a gente enfraquece a base e, a partir do enfraquecimento da base, eles não têm dinheiro para comprar fuzil. Aí a gente sobe o morro com segurança, com nenhuma ou baixíssima letalidade e podemos avançar. Esse é o caminho. Gabi? Secretário, boa tarde mais uma vez. Eu queria seguir nessa linha conversando sobre a PEC da segurança, mais especificamente porque a gente teve essa troca agora, um novo ministro vem assumir a pasta e a gente pode falar, claro, especificamente sobre isso, mas sobre a PEC da segurança, eu te pergunto se existe alguma chance de essa PEC ser sepultada. Se houve, já se perdeu o controle sobre o texto lá no Congresso ou se tem alguma estratégia que o governo deve tomar para conseguir retomar até as rédeas da PEC. Boa tarde mais uma vez. Olha, o governo evidentemente trabalha com essa lógica, as nossas lideranças no Congresso Nacional, o núcleo político do governo evidentemente vai trabalhar pela PEC, mas evidentemente há uma sensação de desconstrução da PEC hoje no relatório apresentado pelo deputado federal Mendonça Filho. Aqui há que se louvar que ele foi muito aberto ao diálogo, ele dialogou bastante com o próprio Ministério da Justiça, com os secretários aqui do Ministério da Justiça, mas o relatório, na minha modesta concepção, ele é um grande retrocesso hoje para aquilo que se pretendia, para aquilo que o ministro Lewandowski idealizou lá no início da nossa gestão aqui no Ministério da Justiça e Segurança Pública. Era algo estruturante, era algo que pudesse fazer com que a União tivesse a oportunidade de coordenar o Sistema Único de Segurança Pública, fomentando a construção de uma política nacional de segurança pública junto com os estados e coordenando a integração da atuação das nossas forças. Lembrando que coordenação não significa comando. Nunca foi pretensão do governo federal, do ministro Lewandowski ou de quem quer que seja, o comando da segurança pública dos estados, mas a coordenação das ações integradas e o estabelecimento de parâmetros mínimos para impedir, por exemplo, que aconteça o que nós deixamos acontecer nos últimos 20 anos. Duas grandes facções que atuavam localizadamente no Rio de Janeiro e em São Paulo e que, por falta de uma coordenação nacional, se espalharam por todo o Brasil e agora até mesmo fora do Brasil. A gente estava conversando um pouquinho antes da entrevista aqui, falando justamente disso, Gabi e Chico, que foi uma das maiores falhas nos Estados Unidos para evitar aquele atentado do 11 de setembro. Por quê? Porque não havia coordenação entre FBI e CIA, então um órgão sabia de uma pessoa fazendo curso de aviação num estado, outra sabia e não juntaram nada porque não se comunicavam. Então, essa coordenação não devia nem ser
motivo de divergência, de polêmica, é o óbvio ululante, né? Mas tem que ser dito que essa coordenação é a única maneira de combater o crime organizado, Chico. Boa tarde, secretário. É um prazer tê-lo aqui conosco mais uma vez. Eu gostaria de saber a sua opinião, secretário, sobre a decisão do governo Lula de não mais criar o Ministério da Segurança Pública. Como é que você ouviu essa decisão? Olha, boa tarde, Chico. Grande prazer estar com você também novamente. Eu não tenho informação concreta sobre isso, estou sabendo pela imprensa, que eu fico aqui no piso trabalhando, não é? Mas, de todo modo, no meu entendimento, eu já tinha tido a oportunidade de expressar isso. Acho que, neste momento, criar um ministério, isso demandaria aí, muito tempo e muitos recursos que podem ser empregados aqui no Ministério da Justiça, agora sob o comando do ministro Wellington, com resultados muito mais consistentes e rápidos, porque a sociedade brasileira está precisando que isso aconteça. O Ministério, eu sempre fui favorável, mas eu acho que poderia ser num próximo mandato do presidente Lula, que evidentemente, por razões óbvias, a gente torce para que aconteça, e a partir daí, com 4 anos, muito bem estruturado, muito bem remodelado, acho que isso pode ser construído com a necessária calma. Nesse momento, eu acho que se a decisão foi mesmo essa, eu acho que foi, acho que o presidente Lula acerta mais uma vez. Acho que a ideia é fomentar mesmo aí o Ministério, o ministro Wellington assume com força e dá sequência e vem com ideias novas, leva adiante o trabalho para que a gente possa ter a melhoria do dia a dia das pessoas na segurança pública no Brasil. Eu queria lhe fazer uma pergunta em duas, ou talvez. Depois desse tempo aqui no Ministério, serviço público não é fácil, né, secretária? Não é fácil, eu sei que não é fácil. Mas eu queria saber o que ficou para o senhor dessa experiência, o que o senhor acha que conseguiu avançar, o Brasil conseguiu avançar nesse período, e como que o senhor acha que a gente entra nesse ano eleitoral na discussão da segurança pública, que me parece vai ser um ponto crucial da disputa desse ano? Bom, no campo pessoal, um momento riquíssimo para mim. Eu brinquei com uns amigos hoje e disse, não me arrependo nem 1 milímetro de ter vindo, de ter participado dessa jornada. Então, um momento riquíssimo, é muito bacana, recomendo para quem assumir aqui. Na questão do trabalho, evidentemente é difícil. Eu estou fazendo aí 37 para 38 anos de vida pública, sempre serviço público, não é? E sempre foi muito difícil. O Ministério Público foi difícil e aqui não foi diferente. Não é muito difícil você dialogar, fazer com que as políticas aconteçam, mas a gente conseguiu deixar legados, né? Eu gosto de dizer que um dos maiores legados que a gente deixa aqui são pelo menos 2 projetos que eu gostaria, se você me permitir, Heloísa, de pontuar. O primeiro deles é o trabalho em rede. Renorcrim recupera 2 redes, Rede Nacional de Combate às Organizações Criminosas, recupera a Rede Nacional de Recuperação de Ativos, ou seja, todas as agências que combatem crime organizado e que trabalham com recuperação de ativos, e aqui falando de polícias civis, Receita Federal, COAF, Ministérios Públicos, trabalham hoje em rede absolutamente, como eu gosto de dizer, azeitadas, né, trabalhando em rede. Isso tem produzido resultados, eu tenho números muito significativos, né, toneladas de drogas apreendidas, recursos recuperados e assim por diante. O outro trabalho, o Brasil tem, historicamente, até por conta das mais de 3, 4 décadas de políticas equivocadas, gosto sempre de dizer, de subir o morro sem um planejamento, sair matando, prendendo, apreendendo drogas e indo embora do morro e deixando aquela população ao léu. Nós criamos aqui aquilo que nós chamávamos de projeto piloto de retomada territorial e se transformou no projeto Território Seguro, um projeto que está em andamento neste momento em Natal, no Rio Grande do Norte, na comunidade Felipe Camarão. Era um bairro dominado com ciclo econômico, com toque de recolher, com mediação de conflitos feita pelo crime organizado, impondo regras, inclusive de vestimento, como as pessoas podem se vestir e etc. e tal. Então foi feito um trabalho de inteligência a partir do Ministério da Justiça, aqui da Senasp, junto com as forças locais, Polícia Militar, Polícia Civil, Ministério Público, Polícia Rodoviária Federal. E a partir daí, 15 de outubro, nós retomamos esse território,
mais de 170 presos da facção criminosa que ali atuava, sem nenhum morto, é bom que se diga. E aqui eu pontuo, eu sei que isso é exceção, eu sei que essas operações causam mortes, isso é natural, porque essas pessoas estão com fuzis e tudo mais, mas veja a importância de focar, o projeto ele foca não na letalidade, é um projeto que foca na inteligência e no resgate da cidadania. Essa operação aconteceu dia 15 de outubro. Até hoje as forças policiais estão lá no território, ainda de forma ostensiva, forças especiais, mas estamos na fase que é mais difícil ou tão difícil quanto, que é de entrar o serviço. Cidadania, município, Estado, está entrando o serviço. O Ministério da Justiça, hoje acertei, vai entrar a Pronace Juventude, vai entrar o programa da Secretaria Nacional Antidrogas, levando cidadania para transformarmos o policiamento das forças especiais em policiamento comunitário e resgatar a cidadania. Esse é um projeto para o Brasil, esse é um projeto do governo federal para o Brasil. Claro, não quero aqui dizer, Chico, e o resto aí dos nossos companheiros de jornada, mas não quero dizer que isso vai resolver o problema do Morro do Alemão amanhã, não sejamos ingênuos, mas é um passo inicial e um projeto para que pode ser aplicado em vários estados do Brasil e que pode transformar a realidade, que pode ser sim o início de um embrião para a gente imaginar uma retomada nas grandes comunidades do Rio de Janeiro, uma retomada com inteligência, uma retomada com viés de cidadania. Ou seja, acho que já ficou claro por onde vai a discussão política eleitoral desse ano. Tem que sair um exemplo, a Carbono Oculto e esse projeto em Natal, que servem de exemplo para o que se pode chamar de uma discussão da política de segurança pública nacional, né? Heloísa, força do Estado e cidadania, resgate de cidadania, acho que esse tem que ser o eixo central. O Estado tem que mostrar força, não pode haver território em que a polícia não entre, não é? E ao mesmo tempo o Estado tem que entender que ou você usa da força para entrar e põe cidadania lá, porque aqui o crime organizado ali estava para se substituir ao Estado que lá não estava, e a partir daí a gente possa ter uma política. Agora, a discussão política, ela está contaminada. Eu gosto muito de ler sobre política quântica, essa questão das redes, o quanto a população aspas, subordinada a esses vieses de algoritmos, de influencers e tudo mais, e isso me preocupa muito, porque se tem um campo em que essa ideologia e em que essa política quântica atua de forma muito efetiva, é na segurança pública. Então, acaba vencendo muitas vezes o discurso, aquele velho discurso de 30, 40 anos atrás, que vem sendo aplicado há 30 anos, que é aumento de pena, que é bandido bom é bandido morto, e etc. e tal, que passa muito longe da ciência e das evidências. É esse discurso que vai acabar, e eu temo, possa vencer as discussões. Então nós precisamos, a imprensa tem que ser muito firme e temos que olhar para esse sistema de política quântica que enviesa, que captura a liberdade das pessoas, o entendimento das pessoas, que acabam emburrecendo. Eu costumo dizer que as pessoas estão ficando burras, porque elas não leem mais os jornais e estão, na verdade, muito presas aos videozinhos de redes sociais, né? Aqui isso tem sido informação. Então, num desses livros que eu li, tem uma frase que eu gosto muito, não é minha, agora não lembro o autor, mas é uma frase muito bacana. São tempos de muita informação e pouco conhecimento. Isso pode pautar o debate político. Não podia concordar mais. Gabi? Secretário, a gente está com, na verdade, 1 minuto aqui, então queria pedir uma resposta muito sucinta, mas eu acho que é importante, que é sobre esse novo ministro que assume a pasta da segurança pública, como perguntou o Chico, vai ser uma super pasta, né? Não vai ter mais o desmembramento em 2 pastas. Então, agora assumindo o ministro Wellington César Lima Silva, eu já ouvi 2 entrevistas do senhor bastante recente falando do PL antifacção, dizendo que foi destroçado e que o relatório do DERIT foi um desastre. E a da PEC, que eu também perguntei, a PEC da segurança, o senhor já falou que foi descaracterizada. Então, levando isso em conta, os principais desafios do ministro, e aí o desafio do senhor é a resposta sucinta também nesse pouco tempo que a gente tem aqui, e já agradeço. Muito rapidamente, o ministro Wellington é muito capacitado, tem experiência, tem articulação, saberá dialogar com o Congresso Nacional,
junto aí com a base do governo. Eu tenho muita esperança que ele faça um excelente trabalho aqui. O presidente Lula acerta na substituição ao ministro Lewandowski, que evidentemente para mim é uma referência. Cheguei com ele, saio com o ministro Lewandowski. Entendo que o nosso ciclo do ministro e o meu aqui terminaram. Mas eu tenho muita confiança na capacidade de articulação do ministro Wellington, que tem muita experiência, é alguém que conhece crime organizado, foi procurador-geral na Bahia, é alguém que conhece e respeita os direitos fundamentais, então saberá conduzir o Ministério da Justiça, esse diálogo com o Congresso, com equilíbrio. Promotor, sabe dialogar, então vai debater muito bem no Congresso Nacional, tenho certeza. Ok, Gabi. Elô, secretário, muito obrigada, secretário, pela sua disponibilidade aqui de vir ao ICL Notícias segunda edição mais uma vez, o secretário Mário Sarrubo e também Elô Vilela, quase que diariamente aqui no N2 junto com a gente. Obrigada, Elô, bom trabalho por aí em Brasília. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. E a gente segue por aqui, daqui a pouco vamos voltar a falar da operação, né, Chico, do Banco Master. E sempre que falo de Banco Master, eu fico pensando no fundo garantidor que esses investidores... Olha, tem gente aí que está naquela dúvida, né? Naquele suspense. Estamos esperando por isso, né? O dinheiro está lá, tem o fundo garantidor que diz que até 250 mil sai. Não é 250 mil, é 250 mil e só. Não é 250 mil num CDB, 250 mais no outro, Exatamente. Não. É só 250 mil. Ou seja, quem acreditou naquela ladainha de um CDB a 140%, essa lenda urbana, virou a perna cabeluda das finanças do Brasil. Né? 140%, não existia aquilo. Então, para se proteger disso, o que é que a gente faz? A gente assiste Mapa da Mina, né? Pois é, eu não sou besta, eu também. Eu não sou boa. Como eu não entendo de nada desse mundo financeiro, eu vou ali no meu guia Eduardo Moreira. É isso, a gente senta na cadeira e estuda, Chico. Exatamente. Estuda assistindo o Mapa da Mina, que vai acontecer no dia 29 de janeiro. É uma quinta-feira, às 8 horas da noite, então você tem aquele respiro de uma horinha logo depois do N2, você fica bem informado, já dá aquele respiro... ou janta, dependendo do horário ali, né? 7 horas já dá. E na sequência já vem assistir o Mapa da Mina junto com a gente, que é onde o Edu traz as previsões de dólar, das bolsas no mundo inteiro. E o cenário econômico está realmente, nesse ano, sendo muito afetado. A gente tem um cenário internacional até de muita incerteza nesse momento. Que pode mudar todo dia, né? Toda hora, né? Uma tacada nova lá do Trump já altera tudo. Então, imagina, se já era difícil, imagina você cuidar do seu dinheiro agora. É isso. Então, gente, para agora 2 segundos do seu tempo, digita o seu e-mail icln2.com.br, porque vale a pena você acompanhar o Mapa da Mina para ficar bem informado, para saber onde aplicar o seu dinheiro e, bom... não cair nesses golpes, né? Numa cilada grande como essa, a fraude do Banco Master, que a gente vem atualizando e que cada vez está criando ainda um bololô ainda maior. Não vimos nada ainda. Ainda não. Brasília vai tremer. Mas o Haddad já deu a sinalização do tamanho que tem essa fraude bancária. Vamos seguir aqui falando sobre isso? Chamar Rodrigo Viana aqui para a nossa mesa redonda? Rodrigo, chega mais, boa noite. Está pensando assim, cunhado é parente, né, ou não? Parente. Frase do Brizola, Pois né? cunhado não é parente e tal, mas é cunhado nesse caso. Olha, aí a grana não era só parente, a grana dormia junta. Tudo junto. Era tudo junto e misturado e os dois tinham um canal ali direto com o Palácio dos Bandeirantes, com o Tarcísio de Freitas e com o Bolsonaro. Então essas doações a gente pode entender, de certa maneira, como doações também do grupo do Vorcaro, apesar de não serem diretamente dele, né? Eram do cunhado, né? Pessoa física do cunhado. O dinheiro é muito junto ali, não dá para separar, né? Não tem como você separar. Não, aqui é do Vorcaro, aqui é do cunhado, aqui é da mulher é da irmã do Vorcaro, não dá. Agora, me chama a atenção, imagina se o maior doador de campanha, vamos supor, do Haddad e do Lula, em 2022, vamos supor, tem um empresário, é investigado. Seria a manchete do UOL e do G1 durante uns 10 dias. Seria assim,
helicóptero no quintal do Haddad, de todas as grandes emissoras, chegando todo mundo 24 horas. Claro, e todo mundo querendo saber quem era o cunhado que doou pro Haddad. Que homem generoso é esse? É uma generosidade Agora, qual a ligação dele com o Lula? 5 milhões. Então, seria 24 horas e outra, era difícil sair dessa crise. Pois é, agora que... Era difícil ter governo forte depois disso. Era para acabar governo. Mas isso não mexe um dedo com o Tarcísio de Freitas, com ninguém. Por quê? Não mexe sequer com o Ibanez Rocha. Eu estou vendo mais destaque para o Nelson Tanuri do que para o cunhado do Vorcaro, doador. Sim. E é uma... Por exemplo, na capa do UOL se fala do Nelson Tanuri, que você citou aí, que foi dono até do Jornal do Brasil. O Jornal deixou do Brasil. nosso colega sem fundo de garantia. Sem nada. Ele passou o rodo no Jornal do Brasil, Gabi, quando já estava ruim das pernas, ficou com a grana que pôde e ajudou a quebrar de uma vez o Jornal do Brasil. O Nelson Tanuri está aqui. Mas cadê o cunhado do Vorcaro que doou dinheiro pro Tarcísio? Sumiu. Não aparece na capa do UOL. Não, ele fica assim lá no pezinho da matéria para dizer que escondidinho. Não dá. Ele aparece ali. E tem também um cunhado aqui, lá de BH, da Igreja Lagoinha e etc. Que, aliás, é outro... O Demore, o nosso Leandro Demore postou hoje nas redes sociais uma coisa muito interessante, um palpite que é o grande palpite nacional. Gente, está na hora de investigar essa Igreja da Lagoinha. Pelo amor de Deus, como diz um tal de Chico Sá, né? Pelo amor do meu Padre Cícero. Tudo que todo dia sai um escândalo de lá, ninguém investiga essa igreja. Tá na hora, Gabi. Mas tem elementos novos nessa história aí, né, Chico? Quem sabe agora avança, inclusive, para isso. A dica tá dada aqui no N2 pelo Chico Sá. A gente vai continuar falando sobre essa história. Já até tangenciamos a parte do Dias Toffoli nessa história da operação e as cobranças explícitas que ele fez para a Polícia Federal. Vamos incluir a Cristina Serra nessa história que está chegando aqui agora e a gente vai trazer um pouco mais de contexto e até os trechos em que ele fala a respeito disso. Cris, boa noite para você. Boa noite. Boa noite, Gabi, Chico e Rodrigo. Vamos lá então, Cris, da gente trazer esses detalhes sobre essa nova fase da operação contra o Master e o Dias Toffoli fazendo essas críticas à atuação da Polícia Federal na condução dessa operação. A gente tem despachos assinados entre os dias 7 e 13 de janeiro, e aí ele diz, com palavras assim bem diretas, está registrando insatisfação com atrasos no cumprimento das ordens judiciais, risco concreto de destruição de provas, e ele também atribui para a Polícia Federal a responsabilidade por eventual prejuízo às investigações. Aí o Dias Toffoli deu prazo de 24 horas para que o diretor-geral da PF dê explicações. O despacho a gente coloca aqui na tela, trazendo todos esses pontos que eu comentei agora. E além das críticas à Polícia Federal, o Dias Toffoli tem mais uma questão na história, porque ele determinou que todos os bens, documentos, materiais apreendidos pela Polícia Federal, agora há pouco a gente falou que teve um celular de um dos alvos dessa operação que foi apreendido também, tudo isso tem que ser lacrado e armazenado na sede do Supremo Tribunal Federal, ordem que também está no despacho que a gente sublinha aí na tela para você. E aí, Cris, a questão toda é a preocupação, inclusive dentro da própria Polícia Federal. A Daniela Lima, jornalista, trouxe essa apuração conversando com os agentes da Polícia Federal, que eles vão tentar entender se precisa de um aval do ministro para avaliar esses dados. Então, o quanto que isso interfere na investigação, vai atrasar, enfim, ou vai impedir pelo menos um avanço? E aí o Andrei Rodrigues também deve responder, só que só nos autos ele está evitando o embate público, segundo uma apuração da CNN também. Então ele vai responder nos autos do processo, aliás, um processo que está sob sigilo, lembrando aqui que foi imposto pelo próprio Dias Toffoli, né, Cris? Gabi, esse processo tem um vício de origem, o que torna toda e qualquer ação do ministro Toffoli, nesse caso, suspeita ou minimamente sujeita a algum tipo de controvérsia. Ele viajou para assistir a final de um campeonato de futebol
num jatinho com um advogado do grupo. É de amplo conhecimento, isso tem sido noticiado, que parentes dele têm empresas que estão dentro desta teia gigantesca, desse emaranhado de fraudes, fraudes contra o sistema financeiro de uma maneira geral, mas todo esse emaranhado de empresas de fachada, créditos podres, ativos inflados, etc., etc., uma coisa, inclusive, complicadíssima de entender, né? Mas, enfim, tem sido noticiado que há parentes dele que têm negócios que estão nessa teia, ou que, pelo menos, tangenciam essa teia, aquele reage, aquele grande gestor de fundos, etc., etc. Então, na verdade, o ministro Toffoli só teria uma única ação decente, ética e moral a fazer nesse caso, que é se declarar impedido. Todas as outras ações dele estão contaminadas por esse vício de origem. Eu sei que isso é sonhar, é pedir demais, é claro que ele não vai fazer isso, né? Mas, como eu disse, as ações dele estão sujeitas a muita controvérsia e, diante desta situação dele, me desculpa. Agora, quem é Toffoli para criticar a Polícia Federal? Nesses termos em que ele faz essa crítica num despacho, né? Se queixando, dizendo, né, nem insinuando, dizendo com todas as letras que a Polícia Federal estava tardando, né, a cumprir uma determinada ordem dele, uma determinação dele no processo. Sobre isso, a Polícia Federal também é que tem que se explicar, né? Porque o outro lá, o irmão do Vorcaro, irmão, né? Desculpa, é tanto nome, é tanta gente nessa teia. Esse que doou, né? Milhões. Cunhado. Casado cunhado, com a irmã do... Desculpa, gente. Mas é porque hoje acompanhar esse noticiário não foi fácil. Ele é casado com a Natália Vorcaro, a irmã do Daniel. Perfeito, Chico. Ele é casado com a irmã, é o cunhado. Eu vou fazer aqui na parede da minha casa, aqui, para acompanhar esse caso do Banco Master até o fim. Eu vou desenhar essa teia para não me perder. Boa. Eu faço isso quando eu estou cobrindo casos muito complicados, né? Como foi o caso da Braskem, do livro que eu acabei de fazer. Quando eu tenho livros com muitos personagens, tipo 100 anos de solidão, eu fiz isso. Perder. A gente tem que fazer isso no caso do Master. Desculpa, gente. É um alívio cômico aqui, né, dentro desse caso todo. Mas já termino. Esse Zettel, né, figura importantíssima, maior doador das campanhas de Tarcísio e Bolsonaro em 2022. Enfim, uma coisa gigantesca que a gente precisa entender. Esse cara estava quase escapando, né? A Polícia Federal chegou a tempo, mas, de fato, quase que deixa o peixe escorregar da rede, né? Então, há alguma preocupação. Essa preocupação, ou enfim, essa queixa do Toffoli faz algum sentido. Enfim, muita gente para dar explicações, né? Nesse caso, a Polícia Federal, explicações o Toffoli tem muitas para dar. Agora, de fato, quem tem as explicações principais a dar são todos esses envolvidos nesta organização criminosa. O Banco Master não é um banco, não é uma instituição financeira, é uma central de crimes contra o sistema financeiro, é uma organização criminosa. Então, todas essas pessoas envolvidas nisso e suas conexões políticas é que precisam explicar ao país o que fizeram, né, toda essa avalanche de fraudes contra o sistema financeiro nacional. Aliás, isso me lembra que lá para o final de dezembro, o Toffoli também pediu uma cariação, nesse caso do Master, sem a provocação da Polícia Federal também, né? Então, antecipando a produção de provas ali, porque normalmente, de praxe, é a PF que faz esse pedido, né? Essa determinação para depois o caso caminhar. Enfim, é mais uma fase, vamos dizer assim, agora muito mais explícita por parte além de ter voado no avião para assistir o jogo do Palmeiras em Lima contra o Flamengo, o jogo que o Palmeiras perdeu, né, inclusive. Então ele foi junto com um advogado que defendia um dos acusados do caso Master, né?
Então, o Toffoli tem algumas decisões ou ações um pouco esquisitas, eu diria, nesse caso do Banco Master. Parece uma aflição quase, assim. Eu preciso tomar conta de tudo, eu preciso voar com o advogado, depois eu puxo o caso para o meu lado. Agora eu digo, não pode mexer nos documentos, tem que pedir autorização para mim. Qual é o medo do Toffoli? Que vaze que tipo de informação? Né? É curioso. A gente deixa aqui um ponto de interrogação, mas que está estranho, está. Está muito estranho. Toda a forma que ele administrou desde o começo, a questão da cariação, ela foi quase uma gestão de crise, como se diz. Ela foi quase uma política de comunicação, interferiu demais na história. Segurou a história e aí criaram aquele outro ramal de defesa via TCU, o Centrão criou aquela operação. Então, juntou aquilo com o Toffoli, se achava que iam embarrear tudo. É porque a coisa é tão imoral, tão escandalosa, que vazou. Não segura, não tem como segurar um escândalo que tem 6 megacenas da virada, quase 6 bilhões, só no dinheiro bloqueado hoje. E a cariação, Gabi, que ele mandou fazer sem pedido da Polícia Federal, era para constranger o diretor do Banco Central. Depois voltou atrás. Sim. Porque tinha 3 pessoas ali para ser ouvidas no mesmo dia. O Vorcaro, o diretor do BRB, o PH Costa, né? Isso. E o diretor do Banco Central, que é uma autoridade que investiga o caso. E ninguém entendeu, né? Ninguém entendeu nada. Ele, na verdade, era para colocar pressão sobre o Banco Central, para dizer, olha, eu posso provocar danos, eu posso constranger, olha o que eu posso fazer com vocês. Na última hora tirou, porque não fazia sentido a cariação. Mas foi o recado. Sim, e o TCU na mesma linha, né? Na mesma linha. O TCU queria entrar lá com o cão farejador dentro do Banco Central. Sim. Sabe, esse falso Tribunal de Justiça, porque o TCU, lá nas reuniões, eles colocam até toga e tal. O sonho deles é ser da Justiça. Até toga se usa lá, mas é apenas um puxadinho do Congresso. É para auxiliar na área de contas. Sim. Né? Se funcionasse direito, teria um papel interessante, né? Não, mas lá a gente já sabe que é só para político derrotado em eleição, vai para lá, perde a eleição, é importante no partido, arrumam ali na negociação do Congresso, pendura, vira ministro do TCU, como foi o caso desse rapaz aí, o Jonatas de Jesus. Que tem uma relação com o Centrão e com o Arthur Lira. Diga, Cris. Eu quero aproveitar. Não, só lembrando aqui, isso que o Chico está falando é muito importante, que as pessoas confundem, porque o nome da instituição ele dá margem à confusão. Né? Ele não é um tribunal, ele não é do Poder Judiciário. Exato. Né? Ele é um órgão de assessoramento do Legislativo. Ponto. Mas eu quero, Chico, lembrar o que o seu xará falou, o Chico Pinheiro, no ICL1, que eu adorei. É um lugar de sinecuras que se torna um valha-couto. Eu amei isso. Sinecura, todo mundo sabe, né? Aquela coisa aquele emprego público que você está lá para ganhar o seu capilé, né? E um valha-couto, porque serve, digamos assim, de refúgio, né, para muita gente que vai para lá para fazer esse tipo de coisa que esse Jonathan de Jesus queria fazer, que é pressionar indevidamente o Banco Central. Foi lá, temos que lembrar, em nome da memória nacional, que arrumaram as fictícias pedaladas contra a Dilma. Isso. Foi lá que arrumaram a queda da Dilma. O Eduardo Cunha, junto com toda aquela turma canalha, com o Temer, com o Supremo, com tudo, se reúne e diz, opa, vamos achar alguma coisa, TCU, escala o TCU, arrumaram as pedaladas fictícias ali, em torno de recursos para a agricultura e, opa, temos tecnicamente aqui algo interessante, vamos tocar adiante. E saiu a queda de uma mulher honestíssima. Sim. Relatório assinado no TCU, o relatório das pedaladas pelo ministro Augusto Nardes, bolsonarista de 4 costados. Exatamente, bem lembrado, Cris. Excelente aqui essa observação. É bom para a gente entender mais sobre o funcionamento, né, do órgão também. Esse contexto que vocês trazem, muito bom. Eu posso virar aqui para falar sobre a pesquisa Quest de hoje? Opa! Como é que está o cenário para o presidente Lula e também para as nossas eleições desse ano? Então, a gente vai começar pelos cenários de primeiro turno. Já adianto que o Lula está vencedor em todos esses cenários. No primeiro, a gente pode colocar
aqui na tela as intenções de voto, o presidente Lula aparece na liderança, 36% das intenções de voto, e o Flávio Bolsonaro, segundo lugar. Logo na sequência a gente tem aí o Flávio, né, com 23%, e o Tarcísio de Freitas com 9%. Tá comendo poeira o Tarcísio, Tá hein? comendo poeira. Em relação ao Flávio, porque o grande argumento é ele é mais forte, querem impor o Flávio, mas ele é que tem mais voto. Olha, na direita... Foi pro buraco, né? Foi pro buraco. Depois de botar o bonezinho do MAGA, não deu muito certo a vida do Tarcísio. E tem um cenário só com o Lula e o Flávio, né, com o presidente aparecendo Sem o com Tarcísio, 35, sem o Tarcísio, e o Flávio com 26. Aí tem um cenário sem o Flávio. O Lula aparece com 39 e o Tarcísio com 27. Mas tem a vantagem diminuiu, né, digamos assim, mas ainda assim o presidente Lula vence em todos os cenários. A gente tem a próxima tela. Vocês querem dar uma olhada no geral antes da gente comentar? Acho que é melhor, pode ir. Então vamos lá. Só estou lembrando como faz diferença a escolha de métodos de uma pesquisa, né? Sai a pesquisa do meio / ideia ontem, com o Tarcísio brilhando alucinadamente. Hoje essa quest aí destrói qualquer ideia que aquela pesquisa queria trazer. Não, é isso. E aí, para a gente fechar, os adversários, né, mostrando como os adversários se saem contra o presidente Lula num segundo turno. A gente olha aqui, contra o Tarcísio, o Lula aparece com 44 e o governador de São Paulo com 39. Então, já é uma vantagem menor, né, presidente Lula. Depois, Lula com 45 no segundo cenário. E Flávio Bolsonaro com 38, também está meio parecido, né? Tá, porque a diferença para o Tarcísio é de 5 pontos e para o Flávio Bolsonaro é de 7 ou 8, né? Peraí, se puder colocar de novo, é 7 pontos. Então, esse argumento de que o Tarcísio é que pode ganhar do Lula no segundo turno, na Quest não aparece. Está muito parecido o desempenho de Tarcísio e de Flávio Bolsonaro. Eles estão bem parecidos. É isso. Cris? Olha, assim... analisando os números gerais aí da pesquisa, né? Lula bem em todas as situações, primeiro turno, segundo turno, o que não surpreende, porque eu acho que ele está colhendo os bons resultados, bons não, ótimos em alguns indicadores, resultados na economia, nas políticas sociais, né? Uma certa sensação de bem-estar entre a população. Então, essa é a boa notícia. Com relação aos adversários, né, Flávio Bolsonaro e Tarcísio de Freitas, como o Chico aqui bem lembrou, né, depende, cada pesquisa, né, traz uma posição, né, desses potenciais adversários do presidente Lula. Né. Uma ontem trouxe um resultado, a de hoje, né, é completamente diferente. O que eu acho é que a gente ainda vai ver muita oscilação com relação a esses dois nomes em especial, né? Mas, assim, de qualquer maneira, a projeção do Flávio Bolsonaro está muito ligada ao sobrenome do pai, evidentemente, isso é um fato, a gente não pode ignorar isso, né? O nome Bolsonaro tem peso na política, né? Talvez ainda tenha por muito tempo. E essa eleição agora que vai ser um teste importante para ver quem é o herdeiro, né, desse espólio da extrema-direita brasileira. O Tarcísio, por outro lado, talvez ele oscile, fique aí em terceiro lugar, muito porque, apesar de ocupar, né, o executivo do principal estado do país, né, em termos de poder econômico, ele é desconhecido. O Flávio Bolsonaro, por estar sempre muito colado à imagem do pai, em todas essas situações, sobretudo essas últimas situações de vitimismo, né, por exemplo, depois que ele foi preso e fica nesse entra e sai de hospital, o Flávio ele deve ter, sim, uma boa taxa de conhecimento. O Tarcísio, não, né? Apesar do cargo que ocupa, como eu disse, não é, de fato, tão conhecido. Nada que uma campanha muito bem feita, com muito dinheiro, né, com muita máquina digital azeitada, não resolva. Eu continuo achando, já disse algumas vezes, para mim, Tarcísio é o candidato do dinheiro grosso desse país e ele está jogando, ele está com o pé em cada canoa.
Ele é sim candidato a presidente, várias atitudes dele mostram isso. Agora, é jovem, tem uma reeleição praticamente garantida, como governador de São Paulo, também não perde nada se não conseguir, de fato, né, agregar em torno dele a candidatura para presidente, pode esperar um pouco mais. Mas, para mim, ele é o candidato da Faria Lima, do raio que parta desse dinheiro grosso desse país. O desejo é esse, o desejo do dinheiro é esse. Mas acho que está dado já que ele não será o candidato. Mas, acho não, é a informação que a gente Lula tem. trouxe ontem também, incluindo o Ratinho nesse cenário, né? Que o PSD, a turma do Centrão, né, Chico? O Chico também trouxe a informação do próprio Palácio, de gente lá do Palácio dos Bandeirantes, né? De que já não contam com o Tarcísio no plano nacional. Essa é uma informação importante. Mas há sinais contraditórios, porque a esposa do Tarcísio fez uma postagem falando sobre a possibilidade deles irem para uma disputa nacional. Eles colocam vídeos no ar em que o Tarcísio fala sobre o Brasil e não sobre São Paulo, não fala do metrô de São Paulo, não fala do Rodoanel, fala... Eles irritam, inclusive, o bolsonarismo mais raiz. O Flávio... Paulo Figueiredo tá bravo. Fica um pouco irritado com o Tarcísio, porque eles continuam insinuando, mas eu acho que essa já é propaganda para ser mais forte na corrida aqui em São Paulo. Ou é para jogar pressão em cima do Flávio, né? Dizendo assim, se você quiser o apoio do Tarcísio, você vai ter que se mexer, né? E senão a gente vai continuar fustigando e deixando a candidatura do Flávio com dificuldades para conversar com o grande capital, por exemplo. Porque enquanto o Tarcísio for essa alternativa, como diz a crise, né? Desde o ano passado era o preferido, né, Gabi, da Faria Lima, do mercado, enquanto houver essa possibilidade, o Flávio fica como aquele cara que não é recebido nem pelo Marco Rubio lá nos Estados Unidos e tem dificuldades também aqui junto à turma de mercado, que fica achando, mas peraí, será que ainda não pode ser o Tarcísio? Por que eu vou fechar um acordo com o Flávio se ainda pode ser o Tarcísio, né? Então, ele fica numa posição fragilizada, o Flávio, junto ao grande capital. Mas, eleitoralmente, me parece que o Flávio está embicado para ser o nome, né? Inclusive, a pesquisa Quest de hoje mostra que o Jair conseguiu transferir quase tudo já para o Flávio. Quando se pergunta, você é bolsonarista raiz? 77% ou 80% já dizem que vão votar no Flávio, não tem dúvida. Então, o Jair transferiu já para o filho dele. O meio do caminho é que fica difícil. Essa turma que não é nem Lula, nem Bolsonaro. Essa aí tem dificuldade em votar no Flávio e acho que esse que é o problema dele na eleição. Rodrigo, todos esses cenários que vocês estão avaliando são possíveis, estão delineados hoje. O jogo está em aberto. Entendi. Eu para mim, assim, com tudo que eu já acompanhei de campanha política, sobretudo nos dias atuais, com a política tão volátil como é hoje, diferentemente de tempos atrás, quando você tinha estruturas partidárias muito consolidadas, caciques partidários que ditavam o jogo. Você poderia dizer, numa eleição de 10 anos atrás, você poderia dizer, em janeiro, o que vai acontecer na eleição ou na definição, né, das candidaturas, que é mais ou menos no meio do ano. Hoje, isso não existe mais. A política não é feita mais assim. A política eleitoral não é feita mais assim. Então, o que vocês estão dizendo se aplica para o dia de hoje, a semana, talvez o mês. Para os meses seguintes, até o prazo de definição das candidaturas, o jogo está aberto. Está aberto. É isso aí. A gente tem os dados do próprio governo Lula também, né? A aprovação que se mantém ali estável nesse momento. Aliás, se a gente olhar para a desaprovação, que também está meio que ali muito parecida com a aprovação, ela já foi muito maior. A desaprovação do governo. Então, está estável com a em relação à pesquisa em dezembro, tem 49% de aprovação, você que acompanha aí na tela. Aliás, 47%, né, de aprovação, o contrário, 47% de aprovação, 49% de desaprovação. A gente vê aqui na tela é a linha que está em vermelho, que é a da desaprovação, e a azul, a de aprovação. Aí, só para não deixar de dar os dados da pesquisa também, porque a gente está em ano eleitoral, a gente tem o registro, que é o BR 835 de 2026, o registro da pesquisa no TSE.
Então, um cenário que mostra uma estabilidade do governo em um ano de eleição. Agora, o que eu fico pensando é em relação a esses efeitos que justamente no começo do ano a gente pensa que a população vai começar a sentir. Então, por exemplo, a dar aprovação lá do imposto de renda para quem ganha, né? A isenção para quem ganha. Começa agora no fim do mês, né? O primeiro salário com esse efeito. Se isso vai gerar algum efeito, enfim, se falta ainda para a população começar a sentir essas melhoras do governo, ou se é já uma dificuldade, se já dá para dizer que é uma dificuldade. Aí se vai ter interferência nessa faixa dos chamados independentes, desse eleitor que nem não é consolidado, nem um bolsonarista, nem do lado do Lula. Esse eleitor aí que é quase um terço também, que fica no meio do caminho, esse pode debandar para o Lula com o efeito disso. O eleitor bolsonarista, mesmo ele sendo beneficiado, eu acho que ele não muda. Se o Lula fizer ali um tapete vermelho na frente da casa dele, botar comida, der escola para o filho, cuidar da cidade dele, iluminar, botar ali, aparecer quase como Jesus Cristo, mesmo assim, ele não vai votar no Lula. Sim. Eu acho que uma coisa consolidada, calcificada, encruada, não tem jeito. E isso é muita gente, que é esse percentual do Flávio Bolsonaro. Que pode chegar a 40%, 45%. Não sai. Aí independe de um governo extraordinário ou um governo qualquer. É uma coisa meio tá ali na cabeça, não vai mudar. Agora, o Lula entra no ano eleitoral, portanto, com as pessoas acreditando que a economia vai melhorar, porque é outro dado que está nessa pesquisa. Você acredita que a economia vai melhorar ou piorar? A imensa maioria acha que vai melhorar nos próximos meses, o que é favorável ao Lula. Sim. Mas chama a atenção que a aprovação do Lula melhorou do meio do ano para cá. A gente viu ali as curvas, né? A curva azul e a curva vermelha quase que se invertem, mas daí elas não se cruzam, não há consolidação dessa melhora, né? Então o Lula melhora e chega no empate. Tem um empate, uma divisão ao meio no país, metade aprovando e metade desaprovando, que acho que tem muito a ver com essa consolidação ideológica anti-lulista ou antipetista, de um lado. E vamos lembrar que mesmo nos momentos em que o Lula tinha governos super bem avaliados e sempre foi para segundo turno, nunca ganhou eleição nenhuma em primeiro turno. Então, eu acho que tende a ser uma eleição bastante disputada. Hoje o Lula teria 10 pontos, ou 7, 8 de vantagem sobre o Flávio, pode ser até menos, eu acho, porque a campanha vai ser dura, as big techs vêm aí. E o Lula, por seu lado, tem a máquina, né, que a gente viu como é que o Bolsonaro usou, o Lula não vai usar desse jeito, a gente espera que não, né, mas a máquina tem um peso, e a economia. Se seguir melhorando essa história do imposto de renda que as pessoas vão sentir no bolso, pode ser que o Lula consiga até consolidar essa vantagem. Mas vai ser uma eleição dura, não acho que vai ser eleição para 10 pontos de vantagem, não. Não, tem moleza não. É isso aí. E aí, Cris? Não, eu concordo inteiramente, de jeito nenhum. Vai ser uma eleição duríssima, definida por uma margem muito pequena. A de 2022 foi em torno de 2 milhões de votos, se eu não estou enganada. Eu acho que vai ser a mesma coisa agora. Vai variar pequena coisa para mais ou para menos. Nossa, isso é uma guerra, gente. Nós estamos no meio de uma guerra. E vai ser assim, definida ali. Se não for definida, como se diz no Jockey, no Photoshop, né? É isso. Tem muito embate aí pela frente. Aliás, só para não deixar de dizer, né, que o presidente Lula acabou de decidir vetar também uns 400 milhões de reais em emendas aprovadas pelo Congresso, que não teve acordo prévio com o governo, então isso também deve entrar na conta, já que a gente está falando de um ano eleitoral aí. Cris, muito obrigada por hoje, é um prazer receber você sempre. Valeu, querida. Prazer, Gabi, Obrigado, Chico, Cris. Rodrigo. Tchau, Obrigado. tchau. Boa noite, querido. Até, Cris. E vamos seguir aqui porque o cenário internacional, como a gente já adiantou, tem novidades, aliás, um cenário que é bastante caótico, né? Essa previsão do apocalipse quase que a gente traz todos os dias aqui. Irã se manifestando, avisando que vai atacar as bases dos Estados Unidos no Oriente Médio se começar a ser bombardeado pelo governo Donald Trump. A informação que é de um oficial iraniano para a agência Reuters. E, segundo essa mesma fonte, o governo do Irã também pediu para que os aliados dos Estados Unidos no Oriente Médio impeçam Washington de atacar o Irã. Aí a gente vai poder ouvir
do professor Leonardo Trevisan, que está chegando aqui. Quem são esses aliados? Quem pode atuar numa mediação? Catar, Arábia Saudita. Só, professor, para completar a informação, antes de te dar a boa noite e passar a palavra, importante, os Estados Unidos começaram ali a tirar, né, evacuar os soldados das principais bases militares no Oriente Médio. Então, isso chama muito atenção, isso é de uma fonte norte-americana, também informação da Reuters. Boa noite, professor. Boa noite, Gabriela. Boa noite, Chico. Boa noite, Rodrigo. Boa noite a todos que nos escutam, né? Gabriela, eu prestei bastante atenção quando você disse esse universo caótico de que a gente fala. Lamentavelmente é isso, né? Eu fico pensando no nosso ouvinte, né, que ouve a nossa descrição desse processo e se faz uma pergunta básica, né? Como é que eu vou sobreviver desse jeito? Porque a guerra parece iminente, né? Não é bem assim, né? Não é que a guerra seja iminente, mas nós estamos num xadrez, sabe, Gabriel? Nós estamos num jogo de xadrez, em que agora nós estamos movimentando os peões e movimentando, porque a ameaça é real de atacar e derrubar o rei, né? Do que nós estamos falando? Qual é o jogo de xadrez? Nós temos duas áreas bem consolidadas, né? Que é a área da América Latina e a área da Ásia. A Europa Ocidental ficaram para os Estados Unidos, que se chama de Hemisfério Ocidental, né? E eles vão tomar conta do jeito que bem quiserem, como nós vimos Venezuela, como estão apontando em torno de Cuba, né? A área asiática ficou para a China, para ela crescer ali e dominar como ela bem entende, né? Sobrou espaços no mundo que o xadrez está sendo jogado. Um deles, e que é bem forte, é Irã, né? Tem um xadrez aí no Irã bem jogado entre China e Estados Unidos. Para quem acha que China não tem nada a ver com a história do Irã, eu peço que lembre, por favor, que em novembro de 2023, no auge da crise, enquanto Israel estava acuada, o Hamas tinha atacado, o Hezbollah tinha atacado, né? O Biden, ainda presidente, chamou Xi Jinping para uma reunião em São Francisco. A gente não pode esquecer disso. A reunião durou 2 horas entre eles e os 2 chanceleres, né? O Blinken. E o pedido foi claro e direto para a China: segura o Irã. E foi o que a China fez, né? De alguma forma, a China fez exigências disso em outras contrapartidas na África. A China jogou, né? Mas ela segurou a resposta iraniana. Não é o que temos agora. Esse é o ponto, né? O quadro mudou completamente, né? Para usar a imagem do jogo de xadrez, nós estamos usando o movimento da torre e do cavalo para derrubar o rei na China, da China nos Estados Unidos, da China no Irã, né? A lógica é esta. Se não olharmos para isso, a gente não entende bem do que nós estamos falando. Nós estamos falando de um jogo maior, do qual os agentes locais tiram suas vantagens. Exemplo, né? Quem olha para a situação iraniana, isso me choca brutalmente, né? Acho que eu estou ficando velho, né? Me choca brutalmente, são jovens que estão morrendo. Né? A matéria do Guardian é impressionante. Quem leu a matéria do Guardian, é difícil não dar um nó na barriga, né? Porque a matéria do Guardian mostra um repórter do Guardian, aquelas coisas de jornal de verdade, né? O cara está em Teherã e foi num hospital que recebe corpo, que recebe gente ferida. E ele contou 400 jovens. A maioria deles com tiro na cabeça. Eles estão mirando os olhos, porque se o cara não morre, fica cego. Você olha para isso aí e fala: opa, como é que é? É a barbárie, né? Então é uma escala, é uma subida na escala, que a gente olha para isso e percebe, diz, por que subiu, né? Porque não estava assim. Esse protesto começou de um jeito completamente diferente dos anteriores.
Tanto que o Pezeshkian, que é o presidente do Irã, endossou. Vamos ouvir os manifestantes. O que era? Qual era a briga em 28 de dezembro, que foi quando começou? O grande bazar de Teherã, que é uma espécie de centro vital. Vamos fazer uma brincadeira, vai? É a Faria Lima deles. É um grande centro vital, vai? Amanheceu no domingo completamente fechado. Os empresários fecharam. Motivo: desvalorização cambial e inflação muito alta. O real, que é o dinheiro iraniano, estava perdendo muita referência em relação tanto ao dólar como ao renminbi chinês, perdendo forte. Os empresários estavam meio desesperados. Do outro lado, você tinha uma inflação brutal. Nos últimos 3 meses, 40% de inflação, na anualizada, 70%. Para quem vive no contexto iraniano, isso era duro, isso era bem duro. Né? Você estava reduzindo o teu salário em 3 meses pela metade, com poder de compra. Então, quando olhava para isso, os empresários levantaram e, de algum modo, aquela sociedade oprimida, principalmente a opressão para cima dos jovens, observem as mulheres. Eu acho que não há estado nenhum no mundo em que as mulheres sofram todos os estados as mulheres são bem problemáticas, mas no Irã a coisa é muito pior, a violência é pior, porque ela é institucionalizada. Quem tem alguma dúvida disso, pensa na Mahsa Amini, a moça, 22 anos, que deixou os cabelos um pouco para fora do chador, a polícia de costume prendeu e matou, ela morreu sob custódia. Então, um pouquinho para fora do chador os cabelos, porque ela é curda, ela achava que não. Então, ela era, né? Então, quando a gente olha para esse quadro, o que saltou, né? A sociedade iraniana deu um salto, tentou aproveitar meio que empresário. Na segunda-feira da reclamação dos empresários, o presidente do Banco Central iraniano caiu, né? O Trump ficou morrendo de inveja, viu, Chico? Morrendo de inveja, né? Eu falo mal e os iranianos falam mal e cai o presidente do Banco Central. O Trump não consegue, mas os iranianos conseguiram. Derrubaram o presidente do Banco Central e o Pezeshkian tentou administrar, saiu fora do controle. A rua tomou conta. Aí é a inflação, aí é o confronto direto. Tá? Você olha para isso e entende. E o Irã estava tentando lidar com isso, quando você fala isso, é a teocracia iraniana, com a voz do Pezeshkian. Vamos negociar, etc. O que aconteceu nos últimos 4 dias que passaram a matar os jovens do jeito que aconteceu? São mais de 3 mil mortos. Né? O que aconteceu? Basicamente, o Irã percebeu que o poder dos ayatolás estava em jogo. E a China autorizou a agir. Foi isto que aconteceu. Quem tem alguma dúvida sobre o quanto a China manda no Irã, pensa no seguinte: 70% do petróleo iraniano é comprado pela China, os outros 30% pela Índia. A China faz a manutenção do mínimo de vida industrial no Irã. Ela entrega os insumos industriais que o resto do mundo não vende para o Irã. Um aluno meu me perguntou, professor, como é que funciona isso? Eu falei, quando quebra o vidro na tua casa, você telefona para a vidraçaria pega produtos importados, faz vidro e entrega, não é assim que faz? Se não tiver produto importado, vai ficar eu recebi hoje o vidraceiro na minha casa, por coincidência. Exatamente. Vai entregar na semana que vem. E é bem caro. Então, quando você olha para isso aí, você dá uma olhada nisso e diz, espera aí. Quer dizer que a China tem poder real, né? De vida e morte no Irã. E ela tá percebendo, daí é que o Trump começou a dizer, eu vou atacar. Daí é que o Irã respondeu, eu vou dar resposta diferente daquela. Você notou perfeito, Gabriela. Começaram a evacuar, a tirar a família de militar americano, e os militares americanos que eles puderem tirar, eles vão tirar. Porque dessa vez não serão mísseis pequenos, como eles fizeram em Israel, que era só para fazer de conta. Dessa vez. Em outras palavras, o jogo está sendo decidido, sabe, Gabriela? Entre China e Estados Unidos, nos pedaços que não temos. Professor, um aluno meu perguntou, é guerra 2.0, é Guerra Fria 2.0? Isso eu não sei. Mas que parece, parece.
de que Parece. estão decidindo o quadro nessa ponto. Parece, professor. E agora há pouco teve também uma manifestação do Donald Trump, mais uma vez falando do Irã. A gente vai trazer o trecho dessa fala aqui, mas ele estava lá no Salão Oval, basicamente falando que não tem planos para execuções no Irã e que a matança está parando. Vamos tentar entender essa história, trazendo o trecho da fala. A gente já volta a conversar. Vamos lá. We've been told that the killing in Iran is stopping. It's stopped. It's stopping, and there's no plan for executions or an execution or executions. So I've been told that on good authority. We'll find out about it. I'm sure if it happens, we'll all be very upset, including you. Will be very upset. But that's just gotten to me some information that the killing has stopped, that the executions have stopped. They're not going to have an execution, which a lot of people were talking about for the last couple of days. Today was going to be the day of execution. Então, ele falando sobre isso, professor, eu quero lembrar daquele jovem que foi o primeiro manifestante preso, o de 26 anos, o Irfan Soltani, porque até a família dele chegou a ser informada que ele ia ser executado hoje, depois de um processo ali que foi, gente, durou 2 dias, um processo, né, que não é um processo, mas tentando entender um pouco como é que o Trump vai usar ou não essas execuções, se isso é um recuo por parte do Donald Trump, ou se ele pode usar ainda isso como algum tipo de ameaça mais para frente. A frase lá na Casa Branca soou como um recuo, Parecia né? bem de recuo. O tom, Parecia né, assim, também. olha, fui informado de que as execuções cessaram, então agora vamos botar o pé no freio. Tem a ver com esse cenário, talvez que o professor estava explicando para a gente antes, de que não é um jogo só, entre aspas, Estados Unidos e Irã, mas há um jogador, para muita gente, oculto, que é a China. Será que é isso, professor? Não há dúvida nenhuma, Rodrigo. É o que a Gabriela falou do início, né? As bases foram retiradas. Vamos prestar atenção, Arábia Saudita, Omã e Catar, desde ontem, estão avisando para os Estados Unidos de uma forma clara, não se mete. Não faça nada. Eles sabem o que estão fazendo. Avançaram no ponto. A Arábia Saudita avisou os Estados Unidos que não cederia o espaço aéreo para os aviões americanos bombardearem o Irã. Espera aí. Quer dizer que a briga sunita e xiita amansou? Vem contar isso para mim. São séculos, milênio. É evidente que não amansou. Tem uma foto, Gabriela, que é genial, se a gente procurar com calma na internet, a gente acha. A foto é o chanceler em agosto de 2022. Você olha, está lá o chanceler iraniano numa mesa, o chanceler da Arábia Saudita, que agora eu esqueci o nome dos dois, há um tempo eu sabia, os dois sentados numa mesa, que me lembro bem, era redonda, e o Xi Jinping de pé. Sabe aquele olhar que o Xi Jinping deu pro Trump uma vez, que todo mundo fotografou? Sim. Ele estava olhando para os dois. A fotografia seguinte, sabe o que era, Gabriela? Eram os dois se cumprimentando. É isso. É isto. A China dando para o chanceler da Arábia Saudita e o chanceler iraniano cumprimentem-se, eles se cumprimentaram. Então, a foto existe, está aí para quem quiser ver, é só procurar com um pouco de paciência que acha. Então, quando a gente olha para esse quadro, né, é a tua pergunta, o que está acontecendo? Provavelmente, né, o Mohammed bin Salman, né, pressionou que é o da Arábia Saudita, o verdadeiro operador, o rei oficial da Arábia Saudita, pressionou Trump para que não avançasse mais. Provavelmente, a China avisou Trump que a resposta seria para valer, que agora não ia ser daquele jeito. Provavelmente, acender neste quadro um tumulto maior seria bem grave. Quando a gente olha para tudo isso, sabe, eu vou girar o canal. Sabe aqueles seletores antigos de televisão do meu tempo, que a gente virava assim e eles viravam de lado, né? Trocava de canal. Eu vou trocar de canal. O Mark Milley, que é o chanceler do Canadá, né? O Mark Carney,
ele vai para o encontro de Davos, do Fórum Internacional. Olha que coisa interessante. O primeiro-ministro do Canadá, antes de ir para a Suíça, sabe onde é que ele vai fazer uma visitinha? Sabe onde é que ele vai dar um pulinho? Pequim. Como é que é, professor? Presidente do Canadá está no Eduardo Luce de hoje do Financial Times. O presidente do Canadá vai visitar Pequim antes de ir para o... É evidente que o jogo está posto. É evidente que autoridades europeias estão se reaproximando de Pequim. É evidente que provavelmente, de novo, você tem toda a razão, Rodrigo. É taco. Trump is always chickens out. Ele recuou. Ele recuou por quê? Né? Talvez a gente tenha que olhar com bastante calma e ver que o outro lado deu um aviso para ele. Quem tem alguma dúvida sobre isso, observe o silêncio da Marinha Americana quando a China cercou Taiwan 15 dias atrás. A Marinha Americana não disse um A. Só tem um sujeito que olha para o Trump e diz para ele: eu não tenho medo de você. Nem um pouquinho. E vocês sabem de quem eu estou falando perfeitamente. Porque quem me faz você prestar atenção em mim não é ninguém. Quem faz você prestar atenção em mim é o dono da Apple, é o dono da NVIDIA, é o dono da... É eles que fazem ele prestar atenção a mim. Eu corto as terras raras e você não fabrica mais nenhum celular. Então, de alguma forma, a China tem a faca e o queijo na mão para fazer Trump voltar para o mundo da realidade. E de vez em quando ela usa, viu, Gabriela? Eu acho um pouco efetivo isso. Vamos ver. Tomara que não haja o ataque mesmo, que seria um mundo... uma desestabilização total. Completa, gravíssima. Nem só do Oriente Médio, né? Mas esse tom aí do... Pode acontecer o ataque? Pode acontecer o ataque? Pode. Né? Trump é absolutamente imprevisível. Rodrigo, se você me disser o que você não pode pedir do Trump, é coerência. Esquece. Essa é a única coisa que você não pode pedir. O resto, pode fazer o que você quiser. Coerência não peça. Ele pode, daqui a horas, desmentir tudo isso que ele acabou de dizer. Pode. Não me parece. Não me parece. Porque nessa conversa que nós temos aqui, a China pode sustentar, e não precisa ser militar a coisa, amigos. A China pode sustentar o fechamento do Estreito de Hormuz. É onde passa de 20% a 25% do petróleo que a Arábia Saudita, Omã, Emirados Árabes Unidos mandam para o Ocidente. Já imaginaram? Se você, com a brincadeirinha do petróleo, ele subiu 5% de sexta-feira para cá, só a brincadeira, imagine você se você cortar 20% do petróleo. Ou 25%, dependendo da época do ano. Então, quando você olha para isso aí, imagina o que vai acontecer com o preço. Imagina o que acontece com a inflação, Gabriela. Se a inflação subir desse jeito, na bomba de gasolina do senhor Trump, pode dizer adeus à maioria dele até no Senado. Vamos devagar com a dor, né? O santo de barro. E essa aprovação dele internamente já não está muito fácil também, né, professor? Não está nem um pouquinho, nem um pouquinho. Convenhamos. Aqui, professor, só para virar um pouco a pauta, eu sei que a gente tem pouquíssimo tempo para falar sobre ela, mas o presidente Lula conversou com o Vladimir Putin sobre a situação da Venezuela, e isso é muito importante também. A gente traz um trecho de uma nota que foi feita pelo governo russo falando sobre o que foi conversado nessa ligação. Então, é o seguinte, abre aspas aqui da nota divulgada pelo governo russo. Enfatizaram as abordagens fundamentais compartilhadas pela Rússia e pelo Brasil no que diz respeito à garantia da soberania estatal e dos interesses nacionais da República Bolivariana. Concordaram em continuar coordenando esforços, inclusive no âmbito da ONU e por meio do BRICS, para reduzir a tensão na América Latina e em outras regiões, porque não é a primeira vez, né? O presidente Lula ele tem atuado como
quase que um mediador aí, de certa maneira. A questão da libertação dos presos políticos da Venezuela. Isso também. Tinha o Lula, o Zapatero e o Catar nas conversas. Então, o Lula continua nesse jogo em relação à Venezuela. Mas hoje, professor, o Trump disse que a presidente da Venezuela é maravilhosa. Nunca viu ninguém... A Deci. Nunca vi ninguém tão maravilhosa como a Deci. Tá louco, né, o cenário. O problema dele achar as pessoas maravilhosas, né? É a mudança de opinião. Anteontem ele dizia para ela tomar cuidado que ela podia ter o mesmo fim do Maduro. Vocês lembram disso? Né? Sim. Hoje ela está maravilhosa. Só não me peça coerência, Rodrigo. O resto pode pedir o que quiser. Né? Só não pede coerência. Então, de alguma forma, a gente olha para isso, né? E o que é que o Putin e Lula conversaram? A gente tem um detalhe importante nisso, né? Que é o fato de que quem tomou a iniciativa da ligação foi o presidente Lula. Esse fato é fundamental. Né? E tomou a iniciativa exatamente para ter mão forte nessa negociação. Né? Sabe, amigos, me chamou muita atenção, né, que alguns comentaristas da Fox News, né, eles aproveitaram uma visita de um vice-ministro das Relações Exteriores ao Maduro na véspera do ataque. Lembram-se disso? Ele fez uma visita, ganhou um cavalo, né? Para dizer que nem a China sabia de nada. Né? Vários analistas militares, vários, não foi um só, apontaram, será que não é o contrário? Será que os Estados Unidos não observaram que o Maduro ia ser solidificado pelo chinês e trataram de agir muito rápido? Ou o preço da entrega do Maduro ia subir? Então, quando nós olhamos para esse quadro, né, indica que, ao contrário do que a gente imagina, as decisões na América Latina sobre a presença chinesa ainda não estão definidas. Professor, o senhor está dizendo que nós podemos virar um tipo de Irã e ter aqui também confronto entre China e Estados Unidos no nosso contexto? Não estou dizendo isso. Eu acho que nós temos características próprias. Mas a China, para quem gosta de número, presta atenção no seguinte: em 2024, a China avançou 113% a mais nos investimentos no Brasil. Não tem um único estado na América Latina, incluindo a Argentina. Vocês já repararam que o Milei fala aquelas bobagens todas, aquela gritaria toda, menos contra a China? Vocês já repararam que China não existe, o Milei? Fica bem quietinho. E não é só porque a China compra 70% da soja argentina, não é só por isso. Então, quando você olha para isso, né, tem Patagônia nessa história. A China está entrando lá com petróleo, com pesquisa de petróleo. Tem lítio nessa história. Né? Então, você olha para isso, assim, como é que é? Quer dizer, cara, sabe, um aluno meu, daqueles que ficam quietinhos, mas de repente fala alguma coisa, e ele falou um troço bem interessante para mim. Ele olhou para mim e disse assim: professor, o senhor não está achando que os Estados Unidos perderam a vez, que eles chegaram meio atrasados e por isso eles estão meio bronqueados? Eu fiz uma cara séria, sabe, assim, para ele, para não deixar, mas eu queria rir muito que nem você, Chico. Né? Juro por Deus, eu pensei, eu vou querer dar uma boa nota para esse moleque, né? Porque, de fato... Matou a charada, Muito né, bom. professor? Será que eles chegaram mesmo atrasados? O telefonema do Putin pode ter esse sentido. Né? Isso. Deixar, de alguma forma, essa presença mais clara e o Putin ajuda. Né? Porque, de alguma forma, né, não é só o Xi que consegue segurar um pouquinho aquele senhor. Né? Então, Isso aí, professor. Um prazer te receber aqui no N2 sempre, apesar desse cenário aí de iminência já caótico, né? Mas de iminência de fim de mundo. Nós não gostaríamos de falar disso. Não gostaríamos. Nós gostaríamos de falar de coisas boas, mas o mundo está desse jeito. A gente não pode. Boa conversa, meus amigos. Excelente. Obrigado. Obrigado, professor. Obrigada, professor. Até mais. Roteirista não alivia pra gente, né?
De forma alguma. E aí, vamos nessa assistir Provocação Histórica? Bora. Opa, hoje tem. Conversa do Lindener Pareto, nosso Lindener, com o historiador e cientista político Luiz Felipe de Alencar. Opa, Vai, jogo grande, hein? Quarta-feira com jogo grande. Muito bom. Reprise que a gente traz aqui dessa conversa que foi excelente. A gente está trazendo só os highlights, assim, os mais no começo Declínio do desse ano. Império Americano, né? É isso aí, sobre o declínio do Império Americano. Aliás, tá alinhadíssimo com o momento que a gente está vivendo. Então, boa noite, Chico, Rodrigo. Boa noite, Gabi. querida. Boa noite a Obrigado. todos. Até amanhã, pessoal. Até amanhã. Dia 22 de janeiro, uma quinta-feira, às 8 horas da noite, o ICL vai soltar uma bomba. A maior pesquisa já feita até hoje sobre como pensam os brasileiros e brasileiras. 10 mil entrevistados no país inteiro, o que existe de mais moderno de metodologia de pesquisa. E os resultados avassaladores, e em muitos casos completamente distintos do que dizem as pesquisas de opinião tradicionais, aquelas que os grandes canais de televisão mostram. Depois da revelação dessa pesquisa, a sua ideia sobre como funciona a mente do brasileiro vai mudar completamente.